bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil. Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo está ele, Gabriel Lages. Fala, Paulo. Tô empolgado para dar dicas incríveis pra galera aqui, hein, velho? Olha aí. Na era da AI, tá todo mundo bem preocupado, todo mundo querendo saber como é que vai ser o futuro da área de dados. E essas dicas eu acho que vai ajudar muita gente. Exatamente, Lages. Um papo raiz aqui, né? Episódio raiz do Data Hackers. Eu e o Lages aqui vamos trocar uma ideia com vocês, com dicas que a gente quer compartilhar da nossa experiência que a gente tem na área, né? E tudo que a gente tá vendo também acontecendo com inteligência artificial, que é o caminho sem volta, né, Lages? Agora não tem mais como voltar atrás. Mudou mesmo a forma como as pessoas trabalham, tanto para analistas de dados quanto para cientistas de dados ou engenheiros de dados. E a ideia desse papo aqui é dar dicas de forma bem prática mesmo, sem ficar muito na teoria, mas dicas práticas que você pode aplicar no dia a dia para se tornar um profissional de dados, né, um analista de dados mais relevante na sua carreira também. E como que você pode utilizar ferramentas como inteligência artificial e outras técnicas mais clássicas para atingir esse objetivo também, né, Lages? Boa, Paulo. E uma coisa que é legal dividir com a galera é quem somos nós, né? Por que a gente está trazendo essas dicas para todo mundo aqui? Muitas vezes a pessoa está caindo de paraquedas aqui no podcast, ainda não conhece. Eu e o Paulo somos fundadores da comunidade Data Hackers. A gente já trabalha na área de dados há mais de 10 anos. Eu sou o diretor da área de Data e AI da Hotmart. Ou seja, tem mais de 150 pessoas só aqui na Hotmart trabalhando com dados, que trabalham junto com a gente. Então a gente aprende muito com as pessoas no dia a dia aqui. E o Paulo também já está nessa área há muito tempo, né, Paulo? Conta um pouquinho de você aí. Exato. Hoje eu atuo mais no viés técnico, né? Eu não sou um gestor de pessoas, né? Mas estou ali como um papel de principal, né? Que é um especialista técnico dentro da área. Mas eu comecei lá na carreira como analista de dados, cientista de dados e fui evoluindo dentro da minha carreira. Então é isso. A gente vai ter a visão, perspectiva dos dois lados, né? Tanto na visão de um gestor, assim, ou quanto na pessoa técnica também. Exato. Então a gente vai dividir um pouco com vocês do que a gente aprendeu nesses anos todos, contratando pessoas, analisando dados, acompanhando entregas de análise, entregas de estudos, entregas de produtos de dados, dashboards e tudo mais, experimentos e tudo mais. Exato. E um pouco do que a gente aprendeu também aqui no podcast da Data Hackers, entrevistando centenas de pessoas aí, né? Esse episódio já passou do número 100, então sim, a gente já conversou com muita gente sobre esse assunto. Exatamente, Lages. Então vamos começar esse papo aqui que vai estar bem bacana, com bastante dicas para você utilizar. E acho que a primeira dica que a gente pode dar pra galera é que na data de publicação desse episódio está acontecendo o Data Hackers Challenge, né, cara? Que é a maior competição de dados do Brasil, onde as pessoas vão ter a oportunidade de criar análises de dados poderosos utilizando o dado do State of Data Brasil, que é a pesquisa anual ali conduzida pelo Data Hackers, os nossos amigos da Bain Company, nosso parceiro da Zorro tá junto aqui também nessa edição, em que a gente faz um verdadeiro mapeamento do mercado de dados, dos profissionais de dados do Brasil, perguntas sobre salário, sobre forma de trabalho, né, trabalho remoto, híbrido, e a gente lança todo ano também esse challenge, né, que é uma competição no Kaggle, onde as pessoas vão poder criar suas análises e ganhar prêmios, e concorrer a prêmios para isso também, né? Fala um pouquinho pra gente aí, pra galera conhecer um pouquinho sobre o que é o challenge. É isso aí, Paulo. Como você disse, né, todo ano a gente disponibiliza os dados da pesquisa. E para incentivar as pessoas a analisar esses dados, baixar o dado, construir análises em cima dos dados aqui e levantar hipóteses sobre o mercado de trabalho em dados e tudo mais, a gente criou o Challenge, que a ideia é muito assim, você vai baixar os dados, fazer suas análises, compartilhar com a galera e depois a gente vai escolher as melhores análises para ganhar prêmios fora da curva. Então, para vocês terem uma ideia, o principal prêmio desse ano é nada mais, nada menos que o Nintendo Switch 2. Que isso! Então, um videogame aí que tá bombando, né, Paulo? Exato, não, isso aí saiu esse ano, tá esgotado em todas as lojas, já tá com a gente, importante dizer isso, né, Lages? Já tá com a gente. A gente já comprou, a gente não é uma promessa, nós vamos fazer um jeito de isso chegar à sua casa. Exatamente. Lembrando que só se você tiver um endereço no Brasil, infelizmente
infelizmente, pessoas de outros países podem participar e a gente tem incentivo, a gente gostaria, mas a gente hoje, como comunidade, não tem como enviar para outros países, é muito complexo essa logística, é muito caro, então você precisa de um endereço no Brasil. Exato. E, além disso, e não é só isso, né? Além do Nintendo Switch, o segundo lugar vai ganhar um Cloud AI, que é um dispositivo de AI incrível que grava áudios e faz resumo. Esse AI Gadget que deu certo. Teve aquele lá do coelho lá, teve aquele broche que o pessoal criou. Tudo ruim. Esse aí foi o que deu certo. Esse é realmente que eu testei e gostei bastante também. Esse aí, cara, é muito legal, porque você pode usar num evento para resumir as palestras que você tá assistindo e depois fazer um recap ali, relembrar coisas que você assistiu num evento. Você pode usar numa reunião para garantir que você pegou todo o contexto daquela reunião, tudo que foi falado ali e tem um resumo para te ajudar. Poxa, pensa nós que analisamos dados, né? Quantas reuniões a gente tem que fazer de briefing? Nossa. Quantas reuniões a gente tem que fazer para dividir diferentes visões, brainstorming sobre análise e tudo? E você ter na palma da sua mão ali, né? Todo o resumo de tudo que foi decidido nessas reuniões, quando você tá lá no meio dos processos de análise. Então é bem útil para profissionais de dados e para profissionais em geral, né? Exatamente. E lá, essa edição teve uma coisa muito bacana também, é que nós estamos criando várias trilhas de conhecimento, de aprendizado e lives com nossos parceiros, falando sobre conteúdos muito legais, profundos da área de dados, né? Então, já tivemos algumas lives lá no nosso canal no YouTube com nossos amigos da Bain Company, falando sobre como que se aplica a GenAI na análise de dados, um papo muito bacana, eles mostraram uma técnica antiga, mas que foi adaptada para o conceito de GenAI. E também, você está ouvindo esse episódio, já está no nosso canal do YouTube uma trilha de aprendizado, de curso com o nosso amigo Leon Solo, né, da comunidade Let's Data, onde ele vai ensinar, né, lá, as técnicas desde como que você utiliza pandas, até como você pode criar ferramentas, visualizações de dados, e tudo isso, galera, de forma gratuita para você lá no nosso canal do YouTube, né? É isso aí. Ainda vão ter aulas de como usar Generative AI para fazer análise de dados. Então muita gente está ficando para trás aí, não tá ligado das novidades que tem, de como usar esses modelos aí mais robustos, modelos mais recentes aí para analisar dados melhores, né? Então hoje em dia a gente tem desenvolvedores de software usando AI para fazer código melhor, designer usando AI para criar interfaces melhores, experiências melhores. Poxa, os profissionais de dados não podem ficar para trás, né? Então vai ter aula disso também, fiquem atentos aí. Exatamente. Então aqui na nossa descrição desse episódio tem mais informações sobre como acessar não só o State of Data Challenge, mas também o nosso canal no YouTube com essas trilhas que a gente falou aqui, beleza? Mas boa, Lages, cara, vamos agora para as dicas do que a galera pode fazer aí para se tornar um profissional de análise de dados, né, mais relevante no mercado, para ele evoluir na carreira dele. E qual é a primeira dica que você dá aí, cara? Que você começa para começar bem assim com a galera. Cara, eu vou dar uma dica que eu já falei aqui várias vezes, mas para mim ela é uma dica matadora. Ela é uma dica que muitos profissionais não seguem. Eu acho que é porque eu acho que não é o natural de um analista, de uma pessoa que é muito focada em analisar dados ali. Não é o natural, que é o seguinte: seja prático e direto ao ponto. Sim. O que eu quero dizer com isso? Basicamente é o seguinte: quando você vai entregar uma análise de dados para alguém, quando você vai mostrar o seu trabalho para alguém e tudo, tente ser muito objetivo, tente ser muito pragmático. Menos é mais. Basicamente, essa é a dica. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. O que é muito comum num trabalho de análise de dados numa empresa? O que é o mais comum, o que é o que eu mais vejo? O chefe vai lá, pede para o analista de dados fazer um estudo ou fazer uma análise. Dá um conjunto de dados para ele e pede: cara, analisa para mim isso aqui, eu quero saber como é que estão as vendas esse mês e tudo mais. Geralmente, o analista cruza todas as variáveis, né? Então, testa um monte de hipóteses diferentes, cruza um monte de variável, faz 400 gráficos, faz dashboards lá com um monte de indicadores, um monte de gráficos e tudo. E ele tende a achar que entregar essa bíblia de dados ali pro gestor, pro stakeholder, pros clientes, vai ser bem visto, né? Ele tende a acreditar os caras vão ver o tanto de esforço que eu tive, o tanto de coisa que eu criei. Olha só, o cara não imagina o trabalho que deu para fazer esses 25 gráficos aqui e tudo mais. Exatamente. Só que o que acontece é o contrário, cara. Quanto mais você dá uma análise complexa, com muita coisa, com
com uma série de informações. Quanto mais sua análise parecer o TCC da sua faculdade, mais mal vista vai ser sua entrega para o negócio. É verdade. Então, mais a galera vai achar você pouco prático, vai achar que você não consegue ajudar nas decisões, vai achar que você não consegue gerar impacto de fato. Então, cara, se você conseguisse fazer uma análise de uma página, direto ao ponto, com um objetivo claro, com uma conclusão clara do que você descobriu, e com 1 ou 2 gráficos, 1 ou 2 indicadores, isso vai ser muito mais valorizado do que você fazer uma bíblia aí com um monte de análises, com um monte de estudo e tudo mais, sabe? Isso ajuda muito, porque a galera geralmente tem o perfil de investigação, né? Esse perfil que gosta de aprofundar na análise, e é muito fácil você perder nesse mundaréu de dados que você tem ali, né? Cara, pega o State of Data, por exemplo. Se a galera for cruzar todas as variáveis ali, esquece, vai montar realmente uma bíblia ali. Exatamente. Porque são mais de 130 colunas no dataset, né? Então isso aí é realmente bem importante. E lá, complementando sua dica, uma que eu gosto de sempre falar para as pessoas que também caem nessa parte do pragmatismo, né, de ser bem prático e direto, é você entender para qual audiência você está falando, né? Você ter em mente sobre quem é o público que você vai estar respondendo, comunicando aquela análise, é muito importante, porque o discurso que você tem que levar para quando aquela análise é para um CEO, por exemplo, para um diretor, para um gerente, é uma pegada totalmente diferente quando você precisa compartilhar uma análise com um par seu, com outro analista de dados, ou talvez com um desenvolvedor, com uma pessoa mais técnica. Que às vezes, quando uma pessoa que é o seu par, você pode ir um pouquinho ali no Technicase, né? Você pode dar um pouquinho de contexto sobre, eu utilizei essa lib, eu utilizei essa ferramenta para fazer esse gráfico, mas ainda assim tem que ter um cuidado. Mas quando você está falando de um executivo, cara, é uma pessoa que tem um tempo curto, não tem tempo para ficar lendo relatório de 30 páginas ali, então tem que ser bem direto ao ponto também. E a experiência vai te mostrar também, né, Laje, que cada tipo de perfil diferente que você vai comunicar demanda um tipo de comunicação específica que seja eficiente para ele entender o contexto da sua análise, o resultado da sua análise, ao mesmo passo que você também responde a pergunta de negócio que ele está interessado, né? É isso aí, Paulo. Então, começamos aí com o pé na porta, né? Primeira dica aí já pode ajudar muita gente. Eu tenho certeza que tem muito ouvinte nosso aqui que tá meio surpreso com as coisas que a gente falou aqui até agora. Cara, como assim eu não posso mandar um notebook de 60 páginas aqui pro meu chefe, né, cara, pra ele ler minha análise? Exato. Então, assim, essa análise com certeza é muito importante, o processo que você tomou ali foi muito importante, mas pragmatismo é a chave aqui. Usa suas análises, tudo que você construiu aí, como um anexo, sabe? Como um material complementar da análise. Se a pessoa se interessar, ela vai clicar e vai estudar, vai aprofundar e tudo mais. Exatamente. Mas não leva isso durante a apresentação, que você tem meia hora para apresentar pro stakeholder lá as análises, sabe? Uhum. E aí, Paulo, qual que é a dica que você dá aí pra galera? Manda braba. Uma dica que eu gosto de dar também é que justamente quando você tem esse contexto que você deu, que é toma essa base de dados, o primeiro instinto que a pessoa tem é cruzar todos os dados, fazer gráficos e tudo mais. E eu gosto muito daquela frase que se tornou clichê, que é: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passava 5 afiando o machado. Eu gosto muito dessa dica porque é a mesma coisa que a gente tem que aplicar na análise de dados. Gasta um bom tempo, cara, pensando na hipótese e na pergunta que a pessoa quer responder. Pega esse exemplo do Laje. O Laje chega pra mim e fala assim: Paulo, analisa essa base de dados aqui. Aí eu vou ver, cara, isso aqui tem muito dado. Qual a pergunta que você mais quer responder? Assim, o que você tá mais interessado? É alguma coisa relacionada a faturamento? Você quer entender algum padrão do usuário da gente? Tipo, o que te motivou a me dar essa base? Você viu algum indicador de negócio que não tá batendo muito bem? Isso ajuda você a decidir até se aquela realmente é a base boa que você precisa para trabalhar. Tipo, lá, você quer faturamento, mas você quer uma base de interação de usuário na plataforma. Deixa eu pensar o que tem que ser feito aqui, né? Deixa eu ver qual área que eu tenho. A gente tem esse dado, né? A gente tem esse dado de faturamento. Isso é coisa que você só consegue pensar quando você gasta esse tempo, né, Laje? É isso aí, cara. E assim, as pessoas meio que têm medo de perguntar, né? Tem. Tipo assim, pergunta pro seu cliente, cara. Pergunta. Você tá com dúvida? Pergunta. Quanto mais alinhamento você fizer no início do projeto, mais alinhamento de expectativa você vai ter no final do seu projeto. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa tenta deduzir o que a pessoa vai querer em vez de perguntar, né? Exatamente. Então, fazer esse planejamento, ele é fundamental para uma análise eficaz, para uma análise de impacto e tudo mais, né, cara? E você ganha celeridade, né? Porque um outro ponto que acontece também é assim, vamos supor, seu cliente, né? Seja o seu chefe, seu PM ou um cliente de outra área, ele
quer aquela resposta o mais rápido possível, né? Mesmo que, independente se ele sabe ou não da complexidade que é responder aquela pergunta, para ele, quanto mais rápido você dá a resposta, melhor é para ele tomar alguma determinada ação. Então, quando você gasta esse tempo lapidando a pergunta de negócio, a hipótese que você quer validar, né, a resposta que você está procurando, isso ajuda demais a dar essa celeridade, né? Dar essa velocidade na entrega também. E aí, eu acho que um ponto que o Lage já mencionou que ajuda bastante é pergunte, cara. Pergunte mesmo, tipo assim, ó, tem essa base de dados aqui, tem muita informação, eu queria só saber por onde que eu deveria começar. Você tem alguma pergunta que você quer validar? Ah, você viu algum indicador? Qual indicador que você viu? Me passa, compartilha comigo, que eu posso dar uma olhada. Então, isso tudo ajuda você a gerar mecanismo para lapidar essa pergunta da melhor forma. Ô, Paulo, eu vou aproveitar que você pôs a bola na linha de pênalti e vou chutar pro gol aqui. A minha próxima dica, eu passo o seguinte disso, tá? A dica é o seguinte, galera, façam as análises como se fosse de tiros curtos. O que eu quero dizer com isso? Tenta fazer o máximo de interação rápida com seus clientes possível. Fez uma análise, descobriu uma coisa interessante, leva pro seu cliente e pega o feedback dele rápido. Então, tipo assim, tenta estruturar sua análise em sprints, cara. Tipo assim, de preferência semanais. Tenta toda semana levar follow-ups constantes pro cliente. Tenta cada 2-3 dias fazer uma reunião com seu cliente ali, levando algo importante que você descobriu e tudo. Por quê? Isso vai te ajudar a entender se você está indo na direção certa. Em análise de dados, ir na direção errada é um dos maiores fatores de ineficiência que tem. Exatamente. É o seguinte, o que é o mais comum também da galera fazer? Pô, meu chefe me pediu a análise aqui, meu stakeholder me pediu tal análise. Deixa eu ir pra minha caverna aqui, pro meu mundo técnico aqui. Vou ficar codando aqui. Daqui a 2 meses eu levo pro cara. E aí, tá aqui tudo que você pediu. E quando você vai ver, cara, não era nada disso que ele tava precisando. Ou, exatamente, muitas vezes, nesses 2 meses, mudou muita coisa no negócio, mudou as prioridades, mudou o foco. O que ele precisava não era bem aquilo que ele tinha te pedido. Ele já nem tá mais olhando para aquilo. E aí, todo o seu trabalho vai ser jogado fora, vai ficar num limbo ali. Exatamente. E vai ser desperdiçado, né, cara? A pessoa perde até o interesse, né? A pessoa perde até o interesse na análise também, né? Tipo, putz, Paulo demorou 2 meses pra entregar essa análise aqui, aí eu vou fazer mais uma pergunta que vai demorar mais 2 meses pra entregar, então, tipo, já perdi o interesse isso aqui, já mudei de direção, já segui a vida. Não, Paulo, você falou um ponto importante, vai, que as pessoas começam a taxar você de lento, né? Porque você não dá esses follows constantes, né? Exatamente. Tudo demora 2 meses, tudo demora 3 meses. Eu prefiro fazer eu mesmo, porque eu faço aqui, essa semana eu já resolvo, né? Fazendo Excel mesmo aqui, porque quando envolve esses caras de dados aí, gasta 6 meses pra sair uma coisa que eu poderia ter feito aqui. Olá, e você trouxe um ponto interessante também, da questão da planilha, né, de usar a planilha, que é uma outra dica que eu gosto de dar também, que às vezes as pessoas menosprezam o poder do Excel, o poder de uma análise rápida que você consegue fazer numa base de dados e já gerar uma resposta pra pessoa. Porque geralmente a pessoa já pensa o quê? Esse trabalho investigativo é, putz, vou usar um método estatístico aqui absurdo que eu vi num paper aqui que saiu, ou vi esse cara que usou esse teste de hipótese sinistro, e muitas das vezes você já consegue ter esses follow-ups aí que você falou, essas entregas constantes e rápidas iterações, cara, pegando o Excel e fazendo uma análise ali simples pra pessoa, fazendo algumas agregações, gerando alguns resumos, isso ali, pra pessoa de negócio que não tá acostumada a gerar essas análises, já gera um valor muito, muito interessante. Você pode sim evoluir para um dashboard, pode evoluir para um relatório, um PPT, um modelo de machine learning, um modelo estatístico, mas as ferramentas que mais vão conseguir te dar celeridade, te permitir ser veloz na sua entrega, são essas ferramentas ali que às vezes você menospreza. Um Excelzinho, uma ferramenta de análise, ou um Power BI que você quer fazer um dashboard rápido. Mas enfim, sabe que tudo isso, à medida que você vai aumentando a complexidade da ferramenta, da entrega que você está fazendo, mais lento você também fica para entregar valor ali pro negócio, né? Paulo, e cara, você falando isso já me inspirou em outra coisa, que é o seguinte, eu vou dar uma turbinada na sua dica aí, tá? Boa. Porque o episódio aqui a gente tá falando muito para como os analistas podem ser mais eficientes aqui na era da inteligência artificial. Exato. A gente pode usar os modelos de inteligência artificial para ajudar a acelerar nesse início. Então, a gente tá falando muito de feedbacks constantes, de tirar dúvida, de perguntar se a direção da análise tá legal. Então, primeira dica, mais uma dica aí. Você pode usar, por exemplo, um modelo de LLM, um ChatGPT, um Claude, um modelo desses para ir perguntando sobre o caminho que você está indo nas análises. Ele vai te ajudar
com ideias, ele vai te ajudar com sugestões de caminhos a serem seguidos, com sugestões de análises, com sugestões de gráficos e tudo mais. Então, muita gente pode estar se perguntando, né? Pô, os caras estão dando dica aí que não tem nada a ver com AI. Mas toda dica que a gente está falando tem muito a ver com essa era da AI. E, para dar uma turbinada nisso aí, além do Excel, além de ferramentas, eu acho que o foco é mais assim, tente fazer da forma mais simples que estiver ao seu alcance. Em vez de montar uma mega infraestrutura para começar a fazer seu trabalho, tenta fazer do jeito mais simples. E muitas vezes vai ser no chat GPT, você pode subir num Code Interpreter ali, subir um documento, subir uma planilha, fazer perguntas sobre aquela planilha. Hoje em dia já tem alguns modelos de inteligência artificial que ajudam a cruzar os dados, que ajudam a fazer as primeiras análises. Sim. Então, tentar procurar formas de conseguir analisar os dados rápido pode te ajudar a coletar feedbacks mais rápido com seus clientes e entender se você está indo na melhor direção, e você vai ganhar o sentimento aí do seu cliente que você é uma pessoa prática, que você é uma pessoa objetiva, que você é uma pessoa que antes dele pedir você já deu a resposta, sabe? Exatamente. Eu tava vendo, esse final de semana eu fui no casamento e tinha um cara que eu trabalhei lá nesse casamento que ele tava me falando de uma empresa de consultoria que ele montou. Ele é uma consultoria de redes de internet, não é nada relacionado à análise de dados em si, mas o que ele tá me falando num contexto interessante? Ele pegou uma planilha que o cliente dele tinha, uma planilha de tipo de custo, de fornecedor e coisa do tipo, e ele queria fazer uma análise, gerar um dashboard para ele com base nessa planilha. Aí o que esse amigo meu fez? Ele pegou uma dessas ferramentas de vibe coding, tipo o Replit, ou né, tem o Cloud.ai também, que é que fica famoso, e ele botou o seguinte, cara, mandou essa planilha nessa ferramenta e pediu pra gerar um dashboard ali pro cliente. Tipo, ele gastou 30 minutos, claro que é uma planilha pequena, né, não é uma planilha de milhões de linhas, então isso ajudou ele também, mas em pouco tempo ele conseguiu gerar um dashboard ali com os principais indicadores para esse cliente. E o que eu quero dizer com essa dica? Essas ferramentas de inteligência artificial para geração de código, geração de programas, o vibe code, enfim, embora vibe code seja um termo que a gente brinca que tá meio manchado ali, mas se você, por exemplo, usa um cursor da vida, que já tem agora integração com o Jupyter Notebook, ele pode acelerar o quê, cara? Acelerar uma transformação no Pandas que você precisa fazer, acelerar a criação de um gráfico com plotly rapidamente para você com base numa coluna. Então essas ferramentas de IA, mesmo quando a solução é um pouco mais complexa, ajuda demais a você ter essa velocidade na sua entrega. Ajuda a fazer crawling, exato, ajuda a importar dados, ajuda a fazer consulta SQL, ajuda a fazer regex, né, velho? Nossa senhora, regex. Cara. Quem sofreu fazendo regex, hein, velho? Regex tá sendo meu salvador, a LLM pra criar. Nunca mais gastei mais do que 1 minuto fazendo regex pra alguma coisa. Mas então, assim, isso ajuda muito no seu processo de desenvolvimento de solução. E aí você pode ver que você tem um arcabouço de coisas ali que você pode utilizar, tanto de nível de entrega quanto ferramenta. É você ter aquele discernimento agora de, para esse problema que eu tenho, para essa pessoa que eu estou conversando, para esse tempo, esse deadline que eu tenho para entregar essa análise, qual a melhor opção para eu fazer? É direto no Excel? É usar a ferramenta de IA de código para gerar as análises rapidinho para mim? É utilizar outra ferramenta para gerar dashboard? Enfim, isso tudo aí pode ajudar você também. Nossa, cara, essa dica que eu tenho é polêmica, tá? Você, como profissional de dados, tem que entender que a pessoa que te contratou para você ser o especialista no assunto, tá? Eu tô falando muito da relação stakeholder-analista de dados. Perfeito. Não tô falando da relação analista de dados com engenheiro, com cientista, que aí ali eu acho que são discussões técnicas. Eu tô falando de discussões de negócio, do lado de negócios. Pra galera de negócio, você, o analista de dados ali, cientista de dados, que é o especialista no assunto. Então você não precisa ficar gastando horas do seu tempo, sei lá, você não precisa gastar tempo grande da sua apresentação explicando tecnicamente por que você escolheu o caminho técnico tal, a análise e tal. Então imagina, sei lá, um exemplo muito simples e muito bobo, que eu sofri muito no meu início de carreira. Eu ia fazer uma análise, eu gosto muito de analisar dados
como eu sou estatístico de formação, eu gosto muito de fazer análises estatísticas dos dados. E aí, tem um monte de visualizações de dados que são muito mais do mundo de estatística do que do mundo de negócios. Por exemplo, um box plot lá. É um gráfico para te ajudar a entender como é que está a variação de um indicador dentro da sua amostra ali. Então, sei lá, é um gráfico que não é natural para as pessoas entenderem igual um gráfico de linha. E aí, cara, eu gastava, sei lá, metade da minha análise falando como que era feito um dashboard, como é que era feito um box plot, como é que calculava aquilo ali, por que aquela linha ficava ali, o que era aquele asterisco que indicava outliers, como que eu sabia, como que aquele cálculo foi feito e tudo mais. E no final não sobrava tempo para eu falar o que aquele gráfico estava me mostrando para minha análise, né? Sim. Eu gastava mais tempo falando da parte técnica por trás daquele gráfico do que falando exatamente como que aquele gráfico me ajuda a tomar decisão. Você dava um curso de como ler o gráfico ao invés de ficar falando a pergunta que o cara queria, né? Exatamente, cara. E eu acho isso muito comum. Sim. Quando você vai apresentar um modelo de um sistema de recomendação que você tá pondo em produção. Sim. E aí tem um multi-armed bandits lá por trás. Você gasta mais tempo explicando o que é o multi-armed bandits do que falando que esse sistema de recomendação é X vezes melhor que o último que você tem. Sim, exatamente. Ou mais rápido, ou tem uma acurácia melhor, ou vai dar menos falsos positivos. Sim. Aí depende muito do objetivo da sua análise, né? Exato, cara. Eu acredito que isso é uma coisa... É raro, mas acontece o tempo todo com profissionais de dados, sabe, Paulo? Exato. Nossa, essa dica é matadora, cara. Assim, todo mundo que tá ouvindo a gente, que já tá no nível maior da carreira, já trabalhou há muito tempo com dados, já cometeu esse erro, cara. Não tem como a gente fugir no começo da carreira dessa dica, mas quanto antes você conseguir realmente acertar o curso ali, realmente você vai ser mais relevante na análise que você está entregando. Porque essa sua dica, Olaj, casa muito com uma outra que eu gosto de dar, que é quando a gente está falando do storytelling, quando a gente está falando de reportar o resultado, a gente tem que diminuir o esforço da pessoa e entender o que a gente quer entregar, a mensagem que a gente quer entregar, né? O tal do esforço cognitivo, né? Você não quer que a pessoa tenha que pensar muito para ela entender a mensagem que você quer entregar. Você falou o caso do box plot, né? Putz, eu gastei tanto tempo explicando sobre box plot que quando eu cheguei no resultado mesmo, a pessoa já estava com a cabeça sobrecarregada de tanto conceito técnico que eu dei. Então essa parte de você lapidar o seu discurso ali de uma forma que seja palatável para uma audiência que não é técnica, ou às vezes você precisa pegar um gráfico mais complexo e transformar ele de uma forma menos complexa, né? Sei lá, pegar o box plot, ao invés de mostrar um box plot, mostra cards com números resumidos, né? Tipo, 75% tá aqui, o máximo tá aqui, o menor tá aqui, e coisas desse tipo. Então, isso casa muito com a dica do Laje, que é: você quer que a sua audiência pense menos possível para que ela consiga absorver de forma mais fácil a história que você quer contar. E geralmente, né, Paulo, as pessoas confiam que você tá ali para tomar as melhores decisões. Exato. Então, tipo assim, se o engenheiro da sua casa falar que escolheu o concreto feito de tal jeito, com tal cimento e tal, você vai confiar que ele é o especialista naquela área ali e que aquilo tudo tá tudo bem. Você só quer saber se isso vai custar mais caro ou mais barato. Sim. Se isso se você vai ter que fazer alguma manutenção diferente no futuro e tudo mais. Então as pessoas tendem a confiar no seu trabalho. Então fiquem tranquilos em relação a isso. E essa dica, galera, se aplica muito aos novos modelos de inteligência artificial. Eu tô vendo muita gente aí gastando mais tempo explicando o que é uma RAG do que falando como que isso tá ajudando para aquele agente ser melhor, para aquele agente resolver os problemas. Eu tô vendo muita gente gastando mais tempo explicando guardrails do que falando como que isso deixa seu modelo mais seguro. Sim. Novamente é uma dica que servia no passado e serve muito pro futuro. Lajes, eu tenho mais uma dica aqui também, que essa daqui, inclusive, eu ouvi muito durante o meu mestrado. E eu gosto de dar essa dica aqui porque ela faz muito sentido. Que é o meu orientador, uma vez, quando eu tava fazendo lá os papers, né, escrevendo dissertação, fazendo os artigos científicos lá, ele falava o seguinte: cara, ninguém gosta de um cara perfeito demais. Ninguém gosta de um trabalho que não tem falhas. Então ele sempre falava: cara, quando você for fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de... seja uma análise, seja um artigo científico, uma dissertação, sempre levante as limitações do seu trabalho. Porque ela sempre tem. Nenhum trabalho é perfeito, cara. Nenhum trabalho tá totalmente completo. E eu acho que o mesmo vale para análise de dados também. É muito importante você deixar claro as limitações do seu trabalho. Vou dar um exemplo. Limitação.
eu só tenho dados de 2 meses atrás, por causa desse motivo aqui, porque a gente não guarda dado mais de 2 meses. Ou então, olha, eu analisei esse dado aqui, mas é só para esse coorte aqui. Eu só analisei para pessoas que moram no Sudeste e têm mais de 30 anos. Então, esse tipo de limitação, não só a nível da metodologia, mas na hipótese que você tem também, é muito bom e para mim gera muito do que o Laje falou de a consciência de que a pessoa sabe o que está fazendo. Porque a pessoa considerou o que pode dar errado no trabalho dela, ou considerou o que pode estar, quais são as limitações do trabalho dela, antes de entregar aquela resposta. Então me dá mais segurança quando a pessoa fala isso, que eu falei, putz, essa pessoa, ela pensou nesse contexto, ela pensou que isso aqui poderia ter dado errado mesmo, e trouxe isso aqui na análise dela. Então, não sei você, Lázaro, qual a sua opinião, mas eu gosto muito de quando o estudo tem isso, sabe? Passa muito mais credibilidade, velho. Muito mais credibilidade. Sim. Então, não tem que ser perfeitinho demais. Mostra os desafios, mostra as limitações, mostra os problemas que você encontrou no caminho. Uhum. Inclusive, isso vale pra tudo, né, cara? Você vai dar uma palestra. Fala dos perrengues que você passou também, não fala que foi tudo perfeito, não. Isso traz uma conexão muito forte com as pessoas, porque traz muito pro mundo real, né, cara? Sim, sim. Eu gosto muito mais de palestras de coisas que deu errado do que de coisas que deu certo, sendo bem honesto com você. Exatamente. A pessoa tentou fazer, tentamos criar um data lake aqui, dessa forma, deu errado. O que a gente fez? Estamos fazendo agora assim. Não sabe se vai dar errado não, mas é assim que a gente tá fazendo agora. E eu tenho outra dica, Paulo, que é o seguinte. Galera, principalmente agora com GenAI, né, cara? Com vibe coding, quando você... com todo mundo copiando e colando os códigos da forma que eles vêm do ChatGPT, né, cara? A dica que eu dou é a seguinte: lembre-se que tudo que você constrói numa empresa, toda análise que você constrói numa empresa, ela pode ser útil para outros contextos e outras pessoas. Então a dica que eu dou é: sempre que você fizer uma análise, sempre que você fizer um estudo, sempre que você fizer um projeto, sempre que você fizer um modelo, pense que isso precisa passar por um processo de reprodutibilidade depois. Então, que mais gente vai precisar rodar esse modelo, que mais gente vai precisar pegar sua análise e evoluir ela, né? Que mais gente vai precisar pegar seu produto e conectar esse produto com outros produtos da empresa. Uhum. Então, é muito comum, eu vejo as pessoas muito comum, na pressa de entregar rápido, ou por desleixo, ou por não ter boas práticas, ou achar que isso dá trabalho demais, né? Uhum. A pessoa foca muito em entregar rápido e entrega o código de qualquer jeito, entrega as coisas mal documentadas, entrega as coisas mal estruturadas. E, geralmente, a notícia ruim que eu te dou é, geralmente, quem faz isso é o primeiro prejudicado do próprio erro, porque... Sim, cara. Geralmente, você que tem que rodar esse código de novo depois. Exatamente. Então, a menos que você vá sair da empresa agora e tal, mas geralmente vai sobrar para você mesmo trabalhar naquele macarrão, naquele código macarrônico ali, aquele caos ali, que nem você consegue entender a linha de pensamento que você teve. É mais que acontece, né, Lages? É mais que acontece, tipo, a pessoa chega pra você e fala assim: ô Lages, sabe aquela análise que tu fez ano passado, de Black Friday? Queria fazer ela de novo, roda pra gente aí. Aí tu nem lembra mais daquela análise. Nossa, cara, eu vou precisar do mesmo tempo que eu gastei ano passado pra fazer isso de novo. Sendo que se eu tivesse me dedicado um pouquinho pra estruturar isso melhor, poderia ser um clique. Uhum. E essa é uma outra dica que ela funciona muito na era de inteligência artificial, porque hoje é muito fácil ou você pegar pedaços de código pronto e sair fazendo um macarrão ali, ou também é muito fácil você sair plugando um tanto de solução pequena, assim, solução que alguém mostrou na internet, e você acaba construindo um castelo de cartas ali em cima das suas análises, né? Que você encostar, cai tudo ali, sabe? Exatamente, cara. Essa dica é muito boa, cara. E isso não vale só para código, tá? Tipo, durante a análise é importante você tentar documentar o caminho que te levou a cada tomada de decisão naquele processo ali. Pra depois você conseguir voltar naquilo ali e falar: foi por isso que a gente foi nessa direção. Foi por isso que a gente ignorou esse pedaço aqui, que a gente não usou essas variáveis, ou que a gente foi pelo caminho da escolha desse modelo. Então, documentar o processo de análise, ele é muito importante. Tá? Perfeito, cara. E tem algumas ferramentas de mercado que ajudam um pouco nisso, né? Nesse ponto de reproducibilidade. Desde ferramentas como
como GitHub, né, mais amplamente usado, mas também ferramentas como MLflow, que você consegue organizar experimento, DVC, que você consegue versionar datasets, mas também outras ferramentas de até ambiente mesmo, né? Que um problema que acontece muito é o seguinte: eu faço minha análise aqui com um Pandas no meu computador, aí eu mando pro Lars e falo: Lars, agora você que toma conta desse código. Só que a versão do Pandas do Lars é uma outra versão, uma lib que eu tinha ele não tinha. Então esse gerenciamento de ambiente também é muito importante, que você pode usar com ferramentas como VirtualEnv, PyEnv, do próprio Python também. Então isso ajuda bastante. Mas a reproducibilidade, se você pega um artigo científico, um paper, um dos pontos que eles sempre batem em cima de estudos é a reproducibilidade. Como é que você está falando que esse estudo aqui funciona, esse remédio funciona, no caso de um exemplo de uma farmacêutica, se você não me disse qual a metodologia que você utilizou para eu tentar replicar aqui do meu lado, ou no caso do Lage, né? Ano que vem eu preciso fazer essa análise de novo, rodar esse código de novo. Você tem que pensar de uma forma que seja com o menos esforço possível, né? É isso, cara. E sim, pensa o seguinte: quanto mais complexa for de reproduzir suas análises, mais inimigos você vai encontrar ao longo da sua carreira, né, velho? Porque quem tiver que pegar aquela bagunça ali depois vai querer sua caveira, né, cara? Exatamente, cara, exatamente. Olá, eu tenho uma dica final aqui pra galera. Estamos se aproximando aqui no final do nosso papo, mas eu quero dar uma dica aqui que é muito bacana também. Por quê? Quando você tem um analista de dados aí trabalhando, muitas das vezes a pessoa pode achar que ela tem que ser um exército de um homem só, né? Um exército de uma mulher só, né? Eu tenho que fazer tudo aqui, descobrir por mim mesmo. Exato. E, cara, um grande aliado do analista de dados é pensar na colaboração do trabalho, né? E aí, onde que entra a colaboração do trabalho? Cara, pode ser desde... Vou dar um exemplo, pegando um exemplo que o Lage deu lá no começo. Ele falou assim: o seu chefe chega pra você e te dá uma planilha. Eu nunca trabalhei em nenhuma análise em que o meu chefe chegou e falou assim: toma essa planilha aqui. Ele sempre chegava com uma pergunta mais abstrata, né? Tipo, cara, quanto que a gente faturou? O que aconteceu? Né? E eu tinha que buscar esse dado. Por quê? Porque um dado tá pulverizado em vários lugares. E geralmente esse dado tem pessoas que entendem mais dele do que eu. Então, às vezes eu conversava com o time de marketing, se aquele dado era aquilo mesmo. Putz, essa taxa de conversão aqui, tá considerando o quê? Esse faturamento, é o quê? Essa variável de faturamento, ela é o quê? Ela é lucro líquido, é faturamento bruto? E quem sabia dessas informações? Eram outras pessoas que estavam ou no meu próprio time, ou em outras áreas que eu precisava consumir o dado. Né? Meu time de marketing, eu conversava com o time de marketing e falava: cara, essa informação tá correta? Tem algum outro lugar que eu deveria pegar? Essa minha abordagem tá certa? Eu tô certo em pensar que esse dado significa tal coisa para responder essa pergunta de negócio? Então, essa parte da colaboração é muito importante, Lage, para mim, que você abre muito a sua cabeça até para coisas que você não estava pensando antes, né? Principalmente no cenário em que, imagina que você vai analisar dados de um determinado produto. Quem vai entender muito daquele produto é o time que criou aquele produto. Então, às vezes, eles podem te trazer análise ou insights que você pode utilizar dentro da sua história, da análise que você está fazendo, para deixar ela mais parruda também, para entregar uma informação com mais qualidade. Então, assim, use e abuse bastante das conexões que você tem na sua empresa, com os outros times, com outros profissionais, para ter certeza que você está seguindo o caminho certo, está analisando o dado certo. Que é o que o Lage falou, cara, um dado errado é igual você tentar manobrar um transatlântico. É muito mais lento do que se você tivesse no comecinho da jornada ali, né, ou de você tivesse a oportunidade de tratar o erro lá na base também. E lembre-se, galera, que quando você cria conexões com as pessoas e tudo, isso facilita muito elas terem boa vontade de te ajudar nos seus desafios ali também. Exatamente. Que, em teoria, numa empresa, tá cada um correndo atrás dos seus objetivos, das suas metas, do que foi acordado com seus stakeholders ali. Uhum. Então, quando você para uma pessoa para pedir uma dúvida, ou para ela te ajudar com alguma coisa, ou para ela corrigir alguma coisa que está atrapalhando sua análise ali, quanto mais bem conectado você tiver com a pessoa, mais boa vontade você vai conseguir ter para que isso seja prioridade na agenda dela e tudo mais, né? Então, construir esses laços, construir essas conexões é extremamente importante no ambiente empresarial. Galera, espero que vocês tenham gostado aqui desse papo roots, né? Esse episódio raiz aqui da Data Hackers é onde te dá dicas para sua carreira, dicas para o seu trabalho, para que você se torne um profissional cada vez mais relevante.
E diga aí pra gente nos comentários o que você achou. Qual outra dica que a gente esqueceu aqui, hein? Qual outra dica que foi muito importante na sua carreira? Comenta aqui pra gente no Spotify, a gente tá analisando agora os comentários do Spotify, interagindo ali. Tá bem bacana de ver a galera participando. Mas espero que você tenha gostado. E diz se você gostou desse episódio também, né? Se você quer que a gente traga mais papos desse tipo aqui também, mais dicas práticas, episódios mais curtos ali, mas que sejam bem técnicos e voltados pra carreira de vocês. É isso aí, né, Lage? Vamos se despedir aqui da galera também? É isso aí, Paulo. Espero que a galera tenha curtido todas essas dicas aí, né? Acho que a gente tentou trazer um pouquinho da nossa experiência ao longo desses mais de 10 anos aí trabalhando na área de tecnologia, na área de dados e tudo mais. E um pouco do que a gente tem visto que tem funcionado também nas empresas e tudo. E aí, galera, uma dica final que a gente dá para vocês é para vocês ficarem atentos ao challenge. Se vocês forem ao site stateofdata.com.br/challenge, vocês vão ver todos os detalhes dessa competição que a gente está promovendo aí para incentivar as pessoas a analisarem dados. No atual momento, eu não sei quanto ouvindo esse episódio, né? Mas no atual momento a gente está no meio do challenge, então você ainda pode participar, ainda dá tempo. O challenge vai até agosto, então ainda dá tempo de você participar e mandar suas análises. E utilizando uma formação gratuita em análise de dados para ajudar você a participar dessa competição ali. Então, o Leon, como o Paulo falou mais cedo, o Leon tá mandando muito bem. Se você for lá no YouTube do Data Hackers, você vai achar várias aulas do Leon lá. Aulas sobre como que baixa os dados, como é que organiza os dados, como é que faz os primeiros cruzamentos de dados. Aulas com análises estatísticas, análises exploratórias de dados, como fazer gráfico, como contar história com os dados. E até tópicos mais avançados, né? Como usar modelos de machine learning, modelos de inteligência artificial, LLMs, agentes de AI. Então vai ter um tanto de coisa bem moderna, bem atual aí, bem de vanguarda mesmo, para a gente ensinar vocês para essa competição aí que a gente está promovendo, né? Exatamente, galera. Então, uma baita oportunidade também de você também, lá no Kaggle, você pode ver as outras análises que a galera já fez também, né? Outros notebooks que o pessoal já postou e se inspirar também nos desafios anteriores ou no que o pessoal está fazendo para conseguir criar suas próprias histórias também. Beleza? Então, não deixe de ir lá depois no stateofdata.com.br/challenge e se você ainda não é inscrito na newsletter do Data Hackers, dá um pulinho lá em datahackers.news, que todas as comunicações e novidades que a gente tem tanto sobre o State of Data, o Challenge e o Data Hackers em si, a gente primeiro coloca sempre na nossa newsletter, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, sua participação e a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.